Pessoal, estamos aqui mais um dia, mais um bate-papo nesse podcast, né? Nós estamos aqui com 30 minutos e um café com os pesquisadores e ex-alunos da FEUDUC, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Duque de Caxias. Essa série de podcasts, 30 minutos e um café, com os pesquisadores e alunos da FEUDUC, é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e faz parte do projeto Ponto de Cultura Casa do Administrador, né? Então aqui hoje a gente está com uma pessoa muito especial. Obrigada. Né? A pessoa que eu já queria trazer desde o primeiro evento, mas aí a gente teve um problema de data com uma pessoa anterior, né? E hoje a gente está aqui com a pessoa importantíssima, moradora do bairro do Gramacho. Aliás, Olavo Bilac, né? Ele está naquele meio ali. Olavo Bilac. Fica entre Metrópole e Gramacho. Entre Metrópole e Gramacho. Mas tem uma pergunta, eu queria que a senhora se apresentasse, mas já começa com uma pergunta. O nome da senhora, obviamente, a senhora se apresenta. Mas com tantos lugares no Brasil, por que veio morar no Olavo Bilac e Gramacho? Essa é uma pergunta. Aí a senhora se apresenta e fica aí à vontade. Tá bom, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu moro no Olavo Bilac há 52 anos. Mas antes, né, do Rio de Janeiro, eu passei por outros lugares, né? Eu já morei na Zona Sul, já em outros lugares. Por que no Olavo Bilac? Foi assim, tipo uma coincidência de vir no Olavo Bilac e encontrar pessoas vendendo. Naquela época estava em expansão, aquela rodoviária de Caxias. E eu vi uma placa, né, que estavam vendendo ações ali. Eu fui comprar as ações. Eu vim conhecer Caxias porque diziam que tinha uma feira muito boa, né, nordestina, e eu queria conhecer. Aí eu fui e encontrei uma casa para alugar ali e falei, não, quando tiver a venda de casas eu vou comprar um terreno aqui. Foi uma forma assim de comprar alguma coisa, né, de mudar para ali e para isso. Mas a senhora não falou o nome da senhora ainda. Maria Eva de Souza. Maria Eva, e esse nome foi dado pela mãe, pelo pai? E esse nome é meio complicado, porque foi uma promessa que minha mãe fez. Gente, essa mulher não tem nome, Vitor. Um nome de promessa. É, promessa. Ó, teve uma que veio aqui que o nome dela era Sebastiana. Que é promessa. Primeira oportunidade que ela teve, tirou E essa promessa dela foi bem braba, e porque qual foi a promessa? ela tinha perdido 2 filhos, já estava casada há 6 anos, sem filhos. E ela fez uma promessa, se ela tivesse um filho, se fosse menina, colocava Maria Eva, que é o nome da mãe de Jesus, e Eva, a primeira mulher do mundo. E não cortaria o cabelo, então você imagina. É mesmo? Eu só soube dessa promessa quando eu fiz uns 14 anos, que aí eu queria cortar o cabelo, ela contou que eu era a promessa. E outra coisa, essa promessa era para ela ter outros filhos e não morrer ninguém. Que é um outro desafio na nossa época, né? Se eu cortasse cabelo... Meus filhos, no caso, meus irmãos morreriam. A senhora é mais velha ou não? Eu sou a mais velha. Depois de mim, ela teve 8 filhos. Então, e não morreu ninguém. Até hoje. Eu falei, aí eu cortei o cabelo. Aí eu cortei o cabelo. E o medo depois dos meus irmãos morrerem? Eu cortei o cabelo escondido e ficava o dia inteiro com um pano amarrado no cabelo, que tempo era uns panos, né? Assim, amarrado no cabelo. E de noite, quando dormiu, ela viu o cabelo. Olha, ela chorou quase que a noite toda. E ficava de olho nos moleques pra ver se morreu, pediu. Não, né? Aí a minha irmã tem um ataque lá de epiléptico, alguma coisa assim. E a culpa foi minha. Tudo que acontecia aí de doença, aí a culpa era minha. O cabelo da dona Eva que foi cortado. Mas a senhora morou no Gramacho, antes morou em Copacabana. Antes eu vim para o Rio direto para trabalhar no Rio. Mas veio de onde? Vim do Espírito Santo, de Cachoeiro de Itapemirim. Eita, terra do Roberto Carlos. Terra do Roberto Carlos. Família rica? Quem é a minha família? É. Muito pobre mesmo. Eu soube disso. Muito pobre. Nós morávamos no interior, né? E assim, até 16 anos, 15 anos. Eu não fui nem na escola. Nem na escola. Imagina. A senhora começou a estudar com quantos anos? Eu aprendi a ler e escrever em casa. Porque minha mãe era evangélica, então tinha que ler a Bíblia. E todo mundo que ia lá, eu perguntava as letras. Aí a pessoa, escreve para mim, letra A, letra E, então eu aprendi, né? Bom, eu fui estudar depois já. Então ela mesma evangélica, essa parte é legal. Evangélica e fez promessa. E fez promessa. Promessa para Deus, né? Votos, não né? Foi santo, não, né? não foi santo, foi promessa, foi votos. Falava que era votos, promessa. Né? Para Deus.
né? Não tinha esse negócio de Então a senhora teve uma educação dentro de casa, a da primeira igreja educação, evangélica. a alfabetização dentro de casa. Dentro de casa. E foi para a escola com quantos anos? Eu fui para a escola com 15 anos, quando eu fui para Cachoeira de Itapemirim, que eu morava no interior, não tinha escola, a escola Já era longe. No interior de Cachoeira? Era no interior, era num lugar por nome de São José das Torres. Só que como meu pai trabalhava no DNR, ele tinha uma casa, ele ganhou um terreno, fez uma casa de pau a pique, né, de estuque, que eles falavam, que é amarrado com bambu, com cipó, né, casa de bambu, e a gente morava ali. Então ninguém estudava. Porque eu era mais velha e menina não ia para a escola. Meu pai tinha aquela mentalidade, menino não vai para a escola, só os meninos tinham que aprender. Então tinham os fazendeiros e eles colocaram uma pessoa para dar aula, uma professora, mas só os meninos é que iam. Porque meninas, né? Não tinha meninos e meninas em casa. Mas na escola, meu pai não queria que a gente fosse, entendeu? As meninas. E era pra gente, todas as famílias eram assim, né? Todas as Ou era famílias. só a sua família? Não, onde eu morava, a minha casa era mais ou menos 2 quilômetros de distância longe de outras casas. Entendeu? Não era perto de casa de ninguém. Então esse fazendeiro tinha um paiol, sabe o que é paiol, né? E ele emprestou e deu para que a professora fosse lá ensinar as crianças. Só que meu pai não deixava eu ir. Pô, vai ficar lá no paiol com meio de um bando de criança fazendo coisa errada. De menino? De menino, né? Não podia nem olhar para os meninos, nem olhar. Então eu não fui para a escola, quer dizer, aí os meus irmãos foram e eu aprendia muita coisa. Aprendi a ler, né? Lia a Bíblia e eu tinha muita facilidade de decorar, né? Então decorava tudo que lia e escrevia várias vezes, tudo que você falava, como é que escreve? Como é que escreve meu nome? Pastor chegava lá, pastor, como é que escreve meu nome? Ele me ensinava e eu aprendia. E ficava escrevendo 50, 60 vezes para poder não esquecer. E ler, como é que tinha acesso a livros, essas coisas? Não tinha livros. Era só a Bíblia. Só a Bíblia, Não né? tinha um livro. Eu fui ver livros com 14 anos. Então a senhora foi revistas. Alfabetizada dentro Aprendi da leitura religiosa, né? Basicamente. Não, aprendi a ler assim, por exemplo, M, né, Maria, esse nome é Maria, esse é isso. E depois juntar as letras. Porque quando ia alguém, me ensinava a juntar letras. Depois os meus irmãos começaram a estudar e eu ia, às vezes, levar alguma coisa para eles na escola e ficava na janela olhando e aprendia alguma coisa. Gente, na janela. Pensar isso Na hoje... janela. Eu penso assim, quando eu penso nisso, Alexandre, eu penso que isso não aconteceu comigo, que eu criei isso, mas aconteceu. Eu acho impossível isso, impossível. Impossível o quê? Uma pessoa viver assim, né? Sem ter acesso à educação, sem ter acesso tomar consciência de que você é gente, né? E era assim. Quando eu vim para o Rio, para você ter ideia, eu imaginava que o Rio era igual à minha cidade. Era um ônibus para lá e outro para cá. E eu vim escondido, eu vim escondido. Então pensa, fui com a minha mãe para pedir autorização ao juiz para eu vir trabalhar no Rio. E o juiz falou que meu pai e minha mãe tinham que assinar. E minha mãe disse para mim que meu pai não iria assinar. Aí eu falei, mas eu vou escondida. Ela falou, se você for escondido, você não pode mais voltar para casa. Mas eu vou. Aí um dia eu arrumei tinha uma pessoa que trabalhava no Rio, que era da minha igreja, e eu falei com ela me deu R$10 daquele tempo, 10 mil cruzeiros, que era uma nota grande. 1000 cruzeiros. E era passagem. Era uma passagem, dava para comprar passagem. E eu vim de trem. Você pegava um trem, aí eu vim de trem. Alexandre, eu achava que meu pai ia me achar dentro do trem. Aquele terror o tempo inteiro. O trem chegou em Campos, eu tinha que descer do trem e pegar Maria Fumaça. E eu desci do trem e peguei Maria Fumaça. Quando chegou na Leopoldina... Isso com 15 anos? Não, aí eu já estava com 17. 17 anos, Porque eu morei né? 2 anos em Cachoeiro. Eu saí da roça e fui para Cachoeiro, morei 2 anos. E aí a senhora fugiu de casa, aí uma fuga de casa, mas eu né? falei com a minha mãe, o meu pai que não sabia, porque eu achava que ele viria. A minha mãe não contou para ele. Mas ela mais ou menos sabia que eu viria. Aí foi para Campos. Peguei Maria Fumaça. Baldeação. Desci na Leopoldina e falei, isso aqui tá escrito Leopoldina, eu pensei que estava escrito Rio de Janeiro, né? Eu falei, mas que lugar é esse? Aí, é Rio de Janeiro. É Rio. Tô no Rio. Mas Rio de Janeiro, eu pensava que Rio de Janeiro era o nome era o nome todo, né? Mas ali estava escrito que era Leopoldina. Aí eu saí dali e falei, vou pegar um ônibus, né? Para onde que eu vou, né? Para arrumar emprego. Não sabia. Sem contato nenhum no Rio? Não, sem contato nenhum, sabia? Sem contato nenhum. Sem contato nenhum. Então eu cheguei, tinha uma banca de jornal, aí eu fui lá olhar onde que pega o ônibus. Ainda tinha sobrado o dinheiro. Aí onde que eu pego o ônibus? Ali,
passou ônibus escrito Muda, Copacabana, Tijuca, não sei o que. Passou esses ônibus. Usina, não passou Tijuca. Usina, Muda e Copacabana. O que eu vi. Aí eu falei, gente, mas eu vim para o Rio de Janeiro. Aí eu fui lá e perguntei, moço, que lugar é esse? Ele falou, aqui é Leopoldina. Aí eu falei, Leopoldina? Não é Rio de Janeiro? Ele falou, não, é Rio de Janeiro. Olha para você ver, quem nunca estudou, como é que fica? Aí eu fui, né, e falei assim, qual lugar que é mais perto, Copacabana ou Muda? Ele falou, Muda. Muda era Tijuca, era onde mudava, né? Aí então vou para esse lugar. Aí tinha banca, então ficava exposta assim os jornais. Os classificados de emprego. E eram mais que tinha, era empregada doméstica. Né? Mais que tinha. Então a senhora veio para o Rio para trabalhar como empregada doméstica, sem nenhum contato no Rio? Não, eu vim para o Rio para trabalhar, porque eu achava, eu tinha antes feito um estágio na Santa Casa, um cursinho de 3 meses. Lá para trabalhar na Santa Casa, porque era assim, você fazia um cursinho de 3 meses, você ia trabalhar como auxiliar. Eu tinha aquela cartinha, né, eu achava que eu ia arrumar emprego no hospital, né, em algum lugar. Eu tinha que arrumar emprego, né? Ah, entendi. Tinha que arrumar um emprego. Então eu ia procurar nos hospitais, nas Santa Casa famosa, com a cartinha. Mas não tinha emprego para Santa Casa, para os hospitais. Eu achei que tinha uma Santa Casa. Eu ia dizer que eu conhecia as freiras, as madres de lá, né? Mas não tinha emprego, não tinha escrito Santa Casa precisa de alguém. Aqui não tinha nem Santa Casa por aqui. Mas assim, é muita coragem uma parada não, dessa, muita né? falta de informação, né? Porque hoje aí, ninguém faz isso. E de Copacabana, você veio morar... Copacabana não. Tijuca. Aí eu fui, perguntei ao homem, desci na Tijuca, cheguei na banca de jornal e perguntei para ele, moço, tem um hospital aqui? Por quê? Eu vim para trabalhar. E contei a história para ele, tinha um anel. Aí ele falou, mas aqui tem uma senhora, não sei se... Acho que é ali na Doc Lobo, eu desci. Aí eu perguntei, moço, onde que é Tijuca? Aqui é Tijuca. Desci, né? Lá perto. Desci, já vi um monte de prédio. Então ele me deu um endereço de uma senhora idosa e um senhor que estava precisando de emprego, no apartamento 601. Aí eu fui, ele falou, daqui a pouquinho ela desce para comprar o pão e eu falo com ela. Aí ele me ensinou a contar uma história para ela, que eu tinha vindo trabalhar numa casa e os patrões não estavam. E eu estava procurando um lugar para ficar. Entendeu? Coisa de novela isso, Novela. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, essa senhora chamada Dona Nair, e eu fui trabalhar. Aí eu fui para casa dela. No mesmo dia já mandou eu trabalhar. No mesmo dia. Só que depois, né, você não conhece nada, você perguntei onde tinha uma igreja evangélica e ela me ensinou. Era por ali por perto. Eu fui na igreja, mas tinha uma católica que era dos Capuchinhos, que era pertinho. Aí eu fui na católica, mas na católica minha mãe nunca deixou entrar na igreja católica, mas eu tinha vontade de conhecer. E ali eu conheci uma pessoa que me indicou, que falou que Copacabana pagava melhor do que a Tijuca. E me arrumou um emprego em Copacabana, depois de 6 meses ali. Mas eu escrevi para casa e falei com a minha mãe que estava tudo bem, naquele tempo eu escrevi a carta. E o pai sem saber nada. Aí ela falou que eu vim para trabalhar, que contou a história, né? Meu pai não falou nada. Não falou nada. Então é aquilo. Aí depois de muito tempo, né, trabalhando em Copacabana, né, como não tinha estudo, não conseguia trabalhar nem numa farmácia. Você ia na farmácia, eu não tinha estudo, eu não tinha documento, eu não tinha diploma, eu não tinha carteira de identidade, não tinha nenhum documento. Ou seja, oficialmente não existia, né? Não existia. Eu tinha certidão de nascimento que quando eu fiz 15 anos, o meu pai, eu que escrevi os nomes, né, de todo mundo, as datas, e meu pai registrou todo mundo quando eu tinha 15 anos. Caramba, né? Aí a senhora foi morar em Copacabana, e de Copacabana, como é que vem para Caxias? Exatamente isso, eu vim conhecer a feira. Eu vim conhecer a feira de Caxias e vi, tudo na rua, tudo ali, não era calçado ali perto do shopping center, né? É shopping center ali? Centro comercial agora, né? Agora tem um shopping center que é aquela rodoviária. Aquela perto daquela rodoviária. Aquela lá de cima. Aquela rodoviária que fica perto do Atacadão, que fica perto do lixão. Eu desci ali. Shopping eu desci center. Ali, shopping center. Que aquele shopping center ali estava vendendo as ações do shopping center. Pô, vou ficar rica. Mas aí eu já estava mais instruída. Apesar de não ter entrado na escola, né, que nesse período já tinha o quê? Uns 4 anos trabalhando em Copacabana. Então, aquele shopping center, a senhora acredita que é o primeiro shopping center do Brasil? Primeiro. E tava assim, tinha muito. Ia ficar rica. E vendia só. Eu falei, gente, vou ficar rica, né? Eu já trabalhava, eu não gastava dinheiro com nada, porque não tinha essa coisa de comprar roupa, né? Eu mandava dinheiro quase todo para minha mãe, no início mandava todo o dinheiro. Recebia porque eu falava, eu tenho casa, eu tenho comida.
né? E eu não precisava de dinheiro para nada. A patroa dava sabonete, dava tudo. E eu mandava tudo para minha mãe. E minha mãe aí botou a minha irmã na escola do comércio para estudar, para fazer Então, contabilidade. essa grana que a senhora mandava acabou ajudando os irmãos Ajudando lá. meus irmãos. Você mais Botou o meu velha, irmão né? na escola do comércio também. Ele também estudou, terminou o ensino Aí médio. vem um, vem outro, vem Não, outro. eles não vieram. Eles não vieram porque eu não tinha casa nesse período. Eles eram um pouquinho menos do que É. eu. Eu não tinha casa, eu morava na casa dos outros, né? E onde a senhora foi estudar depois? Que para entrar na Felduc, Atrás da Casa das Sendas, pegando aqueles livros e levando para casa e voltando lá e fazendo as provas. a Casa Atrás Santa da aqui Casa Sendas, em Em Caixinha, Caxias, é o SES, onde o Miguel é diretor, né? não Não, sei. hoje Eu eu não conheço. viajei aqui. O Miguel é um colega nosso, que eu imagino Ah, que a é, Maria Eduarda conhece, a Juliana também. é. Que ele é diretor ali, que existe até hoje, é o Exatamente. Aí, SES. o que que Era sendo aconteceu? ensino Nesse supletivo, né? período, nesse tempo todo, eu fui pedir, eu vi uma fila. Era para entrar, estava na Penha, uma fila, eu tinha vindo na Igreja da Penha, era uma festa no mês de outubro, né? Ficava 31 dias de festas. E eu vim na Penha para conhecer a Igreja da Penha. E aí, quando vi uma fila, a fila para quê? Ah, para conseguir emprego no Mar e Terra, né? E o que aconteceu? Aí eu Marité fui era no supermercado. supermercado. Eu não tinha um documento, não tinha. Tem diploma primário? Não, não tem. Aí tem identidade? Não. Aí ele falou: ó, você tira todos os documentos, que aí você consegue. Aí que eu escrevi para minha mãe, falei: mãe, eu não tenho diploma do primário, nunca vou conseguir um emprego, só vou trabalhar mesmo em casa de família. Aí ela falou: não, eu vou falar com a dona Maria, que era diretora do colégio, com meus irmãos, para poder me arrumar um diploma. E essa senhora arrumou um diploma para mim de quarta série, para poder eu entrar no Mar e Terra. Quando eu entrei no Mar e Terra, depois o Mar e Terra comprou as sendas e eu vim transferida para as sendas de Caxias. Trabalhei na senda há muito tempo e depois vim transferida para a senda de Caxias. Ali tinha um colégio. Do Ali, lado, né? atrás, ele era em É. cima, que tinha sendas na frente, ali era Aquele, filial 19, na descida do viaduto. Ali Aí mesmo. ali atrás eles davam os livros, né, as Você apostilas. estudava em Você levava casa. para Até casa hoje e assim. voltava. É assim, ainda tem esse Até posto, né? hoje assim. E um monte de gente mandando pra lá, um monte, Ah, né? pois E é, aí aí eu a estudei pessoa ali. faz o ginásio, o antigo ginásio, e o antigo Não, segundo grau. eu fiz o ensino, que O era o médio, ensino médio, que fui era o segundo até. grau. Não, primeiro grau. O ensino primário, como é Que que é? era o Fundamental. O fundamental. Que hoje é fundamental, fundamental, que né? era o fundamental. Antes era o É, ginasial até o oitavo ano. exatamente. Né? E É, daí, como é que veio parar na Felduc? sim. Aí, né, depois que eu fiz tudo isso, não, eu já estava com uns 40 anos quando fui para ali aprender, porque eu não tinha condições de estudar. Não Então a tinha senhora condições. fez o ensino médio, fundamental e médio, já com Ensino 40 e alguma coisa. com uns 40, não, com uns 40 anos, aí eu comecei. Por que eu comecei a estudar? Porque como eu não tinha estudado, eu queria que meus filhos estudassem, né? O Santo, quando fez 16 anos, ele passou, ele terminou o ensino médio, ele estudava no Roberto Silveira, e ele passou para a faculdade, entendeu? E depois não quis, largou a faculdade, até porque eu não lia algumas coisas, lia livros comuns, né? E não tinha aqueles, não via ninguém estudando, né? Então o que aconteceu? Eu fui fazer terapia. Eu já tinha entrado para a Ordem Rosa Cruz, e fui fazer terapia, fui para a loja teosófica, lá na rua, na Praça Tiradentes. E um dia, conversando, tinha um terapeuta muito bom, doutor José Moreira, ele até dava escrevia umas reportagens para o Jornal Dia. E eu conversando com ele, que eu falei com ele que meu sonho era que meus filhos estudassem, porque eu não tinha estudado, porque eu não tinha ido na escola, né, aquela coisa toda. Contei essa história que eu estou te contando aqui. Ele disse para mim: você quer que seus filhos estudem? Estuda você. Você tem que estudar. Aí me incentivou a estudar. Aí ele me falou: em todos os lugares tem esses. Fazia assim até correspondência. Então ele me deu essa ideia de fazer por correspondência. Aí eu começando lá nas sendas, mas aqui atrás tem um, entendeu? E fui fazendo as sendas. Aí terminei o ensino fundamental e lá perto de casa tem um colégio, Colégio Setembro. Também existe até hoje Aí eu também. fui lá conversar Isso. com o professor Carlão e com a esposa dele. Aí já estava com 40 anos, 40 e poucos anos, quase 50. Eu entrei na Felduc e tinha 54 anos.
Que a senhora da turma, acho que é a que tinha mais idade. A mais velha. E eu acho que a Juliana que era mais nova, se não me engano, Exatamente. das meninas todas, né? Eu não Exatamente. lembro dos rapazes, mas acho que a Juliana era mais Juliana nova. era mais nova. Que é uma amizade inusitada, né? Inusitada, Mas deu certo. Mas aí a senhora entra na Felduc, e por que o curso de História? Porque o que acontecia? Eu, quando saí da Iscenda, eu saí em 82. Eu gostava. E como eu tinha viajado para cá, para o Rio de Janeiro, e depois de um certo tempo se acha fácil, eu comecei assim, vou na rodoviária. Moço, você vai para onde? Para tal lugar. Ah, me dá passagem. Aí eu ia para aquele lugar para conhecer, para ver como é que era o lugar, para ver se tinha emprego. Aí fui para São Paulo, fui para vários lugares assim, viajando. Aí já tinha condições, já trabalhava, né? Então, porque eu sempre, mesmo estando assim, fora da minha casa, eu voltava sempre. Mas ia para outros lugares também. Então, quando eu terminei de fazer o ensino médio, aí eu fiz formação de professores e o ensino, como é que é? Formação geral. Aí fiz esses dois no setembro. Então a senhora fez normal também, né? Fiz normal. Então a senhora veio, chega na Felduc já era professora, então. Já tinha esse diploma, né? Porque na realidade aí eu aprendi a cortar cabelo. Eu sabia, minha mãe me ensinava a fazer trança, fazer as coisas. E eu mesmo trabalhando, eu gostava de mexer nos cabelos dos outros. Aí eu fui cortar cabelo, aí aprendi a cortar cabelo. Tinha uma escola em Caxias que chamava São Geraldo. E eu fui para essa escola e aprendi a cortar cabelo. Aí montei um salão. Aí eu tinha um salão. Aí montei um salãozinho no Olavo Bilac. Aí depois montei um salão no centro do Duque de Caxias, que é o Realce, que até hoje eu vendi. E um salão depois no Sumaré. Só que esses salões eram pessoas que trabalhavam. Isso já foi em 1900 e quase no ano 2000. Isso foi em 1984, 85. E eu trabalhei nos salões até acho que o ano 2000, no salão. Que basicamente o ano que a senhora entrou na Felduc, né? Entrou em 2003. 2003, né? Em 2002 eu terminei o ensino médio, no Carlão, né? Porque aí eu já estava trabalhando um pouco menos. E eu viajava muito. Então, o que acontece? Eu vou fazer faculdade. Meu sonho era fazer Não, eu achava que eu não tinha condições nem de passar perto da faculdade, né? Imagine você, eu fui fazer um curso de Douyin e Shiatsu na AF. Quando eu vi que era AF, e aqui faculdade, como é que eu vou entrar aqui? Não, mas pode entrar outras pessoas. Eu pensava que só podia entrar, assim, os PhDs, né? Aqueles pessoas muito importantes, doutores, como é que eu ia entrar? Não, mas pode sim, o curso é aberto para todo mundo. Aí, nesse tempo, eu já tinha fundamental, né? Aí, o que aconteceu? Aí eu fui, né? Estava fazendo o curso lá no Carlão, e aí pensei, faculdade? Bom, já que eu posso entrar na faculdade, né? Aí já que eu posso entrar aqui, eu vou tentar fazer faculdade. Aí fiquei conversando com o pessoal, né, como é que era e tal, para entrar na faculdade. Tem que fazer o vestibular. Aí, um dia eu tô conversando e tal, e eu falei com a minha nora, a esposa do Sandro. Aí eu falei, meu sonho era fazer uma faculdade, né? Será que tem condição? Ela falou, tem, você gosta de estudar, gosta de ler, porque ela me ensinou muito, né, para poder fazer o ensino médio. Então, aí saiu o vestibular para o Felduc. Bom, eu vou fazer. Aí vim aqui, era uma coisa que eu adorava ler, eram as navegações. A história das navegações, né? Das primeiras navegações. Grandes navegações de descobrimento. Aí eu fiz a redação, né? Eu fiz a redação e aí tirei no 25º lugar. Só que eu não ia nem olhar o resultado, e o medo de não passar, a vergonha de não passar, né? Aí a minha nora chegou para mim e disse, olha aí, caloura, passou o 25º lugar. Eu falei, mentira. Ela falou, foi, porque eu não tinha nem telefone, não tinha celular, nem nada naquele tempo. Aí ela foi falar, passou para Felduc. Aí, né, vi aqui, conversar, aí matricular, falei da minha idade, não tinha problema, que você podia vir, que eu achava que era só os novinhos que podiam vir. Aí... Mas por que exatamente, de novo, o curso de história, assim, tinha história, português, sim, biologia, por causa das viagens, né? As viagens, eu queria conhecer as histórias realmente, saber das histórias como que era antigamente, né? Com a Maria Eduarda a gente conversa muito isso, né, que é importante ter o dinheiro, óbvio, né? A gente vive capitalista e tal, mas quando, né, eu morava com a mãe dela, a gente fala assim, a gente não pode não deixar dinheiro, mas a gente vai deixar um capital cultural, porque cada vez que se viaja, né, se acumula um conhecimento que te diferencia, acaba diferenciando de outras pessoas que não acumularam esse conhecimento, principalmente no campo da cultura. Mas na Felduc,
Tem uma coisa que me emociona muito na FEUDUC, que era uma faculdade de trabalhadores. Então, quando a gente conversa com várias pessoas, e aí tem assim, como é que era a minha vida até eu entrar na FEUDUC, depois a minha vida na FEUDUC e como é que fica a minha vida depois da FEUDUC. E como é que foi ser aluno da FEUDUC, já com, né, com a idade diferenciada dos outros que estavam lá, né, já com a série de responsabilidades que alguns outros não tinham, com uma experiência já acumulada, como é que foi estar no curso de História da FEUDUC? Que quando a senhora estudou no curso de História da FEUDUC, foi exatamente no ano que a senhora entrou, ou no ano seguinte, a FEUDUC foi considerada a melhor faculdade de História do Rio de Janeiro. Barrando inclusive o FRJ, a UF, nosso nível lá foi 5. A gente, nossa, e os alunos lá, todo mundo feliz e contente. Então, como é que foi esse impacto de estudar história na FEUDUC? O que acontece? Eu classifico a minha vida antes e depois da FEUDUC. Então, eu penso assim, todo aquele tempo assim, que eu vivi antes de conhecer a FEUDUC, não teve muito significado para mim na coisa do conhecimento. Porque quando eu entrei na FEUDUC, parece que o fato de estar ali estudando e de estar... eu não conversava muito com os professores, mas eu conversava com a Marlúcia, né, com o Antônio Jorge, com o Antônio Augusto. Eu ouvia, prestava muita atenção, notava tudo que eles falavam e prestava muita atenção nas aulas. E depois as meninas que eram bem mais jovens, que teve um problema até que foi com a sua aula, né? Seu primeiro trabalho valia 4. Todo mundo traumatizado com isso. Aí, quer dizer, tinha do Antônio Jorge, que foi muito difícil também, muito difícil. Você não entende nada de livro acadêmico, né? Totalmente diferente daquilo que a gente lê. Por exemplo, eu só lia romance de Zíbia Gasparetto, eu só lia essas coisas assim. De repente, você pega texto acadêmico. E tinha um professor que... Genesia, estava falando com a Ângela e ela disse que ele faleceu. Isso. E no primeiro dia, eu quando entrei na FEUDUC, falei, vou aprender história para contar as histórias dos países, para aprender a história dos países. Então, pensa bem, a ideia era essa, me contar como que era a economia, as pessoas, como que era. Aí eu chego na FEUDUC, eu não entendia nada, eu lia romances, né? Não tinha um texto acadêmico. Tinha estudado, mas não com essa profundidade. Aí pega o texto acadêmico. Aí vem o seu, que era o mais difícil de todos. É o mais difícil. Era o mais difícil. Aí a média era 4. Então, o que aconteceu? Por ser os primeiros trabalhos, ninguém me chamou para grupo e eu também não me ofereci. Aí eu perguntei, posso fazer sozinho? Não sei se você se lembra. Eu, pode. Não lembro, não, mas enfim. Posso fazer o trabalho sozinho? Pode. Aí eu fui, fiz o trabalho sozinha e tirei 3,5. Acho que tu ficou com pena. Os professores tudo me deram nota boa. Excelentes notas. Né? Não era pena. Foi professor, ficou com pena de mim, que eu sou mais velha, fiz sozinha o trabalho. Então, os primeiros trabalhos meus foi sozinha. Quer dizer, eu fiz trabalho, tinha aqueles termos todos. O que eu fazia? Eu chegava em casa, lia aquilo tudo. Tinha um gravador que a gente colocava uma fita, eu gravava aquilo tudo. E ouvia para em casa, depois escrever, gravava, ouvia 10 vezes. Eu trabalhava ainda no salão, ficava ouvindo, e depois eu escrevia o trabalho. Porque não tinha muita coisa para pesquisar, não tinha internet. Eu ia lá para a FEUDUC, às vezes, para ler naquela biblioteca, para estudar. E tinha e comprar livro, né? Era muito difícil comprar livro. Não tinha livro, eu tirava xerox, né? Tirava xerox e decorava aquela xerox. Aí tinha um professor lá, e professores que diziam assim, vocês têm que botar dentro do saco plástico, ele ia até no chuveiro. Quase que eu fazia isso. Né? Mas o que aconteceu? Aí eu ganhei uma nota boa. No outro mês, a turma já me chamou para entrar no grupo. Já olhou uma nota boa, um outro lá para cá, aí me perguntaram, quanto senhora tirou? 3,5. Aí teve um lá que tirou 2. Não sei se foi Eduardo. Teve uns 2 lá que tiraram 2. Deve ser Eduardo, que reclamava, brigava, que não podia. E Eduardo me levava, né? Porque ele era meu vizinho, ele me dava carona todos os dias. Então, o que aconteceu? Pelo fato de eu ter tirado essas notas um pouco melhor, e o Fábio, aquele lá de Petrópolis, ele chegou e não tinha grupo. Aí ele perguntou se podia digitar para mim o trabalho e fazer. Aí ele digitou tudo, acertou o trabalho, por isso que a gente tirou nota boa. Não, ali na FEUDUC, então, isso que me emociona, a mim particularmente, eu acho que o Augusto também, né? Que quando nós pegávamos alunos nos primeiros períodos, eram alunos trabalhadores. E aí, muitos sabiam ler, como o caso da senhora, sabia ler, né? Mas não livros acadêmicos. Não entendia nada. E quando começa a faculdade mesmo,
muda um pouco a leitura e muda Muda um toda a pouco metodologia de escrever. E o nosso grande desafio era levar o aluno até o quarto período. Porque se ele fosse até o quarto período, ele não desistia. Uhum. E Daí o, as notas boas. e o Antônio Jorge falava assim, Alexandre, você tem que ficar no primeiro período, porque eu trabalhava com ensino médio. Eu dava aula em escola de segundo grau, né, que agora é ensino médio. E aí eu tinha essa linguagem. Então, quando os professores pegavam mais na frente, o aluno já estava aprendendo a ler livros acadêmicos, né, textos, como é que fazia o fichamento, como é que fazia o resumo, que era o grande desafio, fazer com que as pessoas conseguissem ler textos acadêmicos. Mesmo assim, não era fácil, a gente sabia que não era fácil, Não né? era fácil. Mas quando o aluno depois ele chega e começa a pegar os textos mais pesados, ele compreende, para a gente era uma emoção. Aí já não era mais com a gente, já era com outros professores, né? Uhum. Que aí já não pegava o aluno vindo do trabalho, enfim, já pegava o aluno um pouco mais experiente. Mas nesse período que a senhora foi aluna da Felduc, qual foi assim o momento que a senhora mais se emocionou ali? Assim, fala assim, ó, esse momento levar para o coração. Olha, eu vou te falar que foram, eu acho que todos os dias que eu ia para aula tinha Era momentos emoção. emocionantes. Foram os amigos, né? Que Juliana para mim é uma filha, né? Tudo é uma neta. Eu falo com ela que às vezes a Letícia tem ciúme dela. Ah, eu sei. Às vezes é não mais. fala isso não que tá gravado, hein? É mais 20 mil pessoas vão ouvir isso, hein? às vezes, assim, eu falo que foram reencontros, né? Eu tive reencontros. E assim, Juliana foi uma delas. A Malu também, né? Porque a gente depois. É que a senhora acredita nessas coisas geracionais, né? E sabe pouco, que o que um está pouco, aqui não é só. Eu também acredito que um pouco. não é só desse momento, já vem de Exato. outros. Porque tem coisas que é muito inusitados, né? Como que você Isso. vai conhecer uma menina que está tendo os mesmos problemas que a sua filha Isso. e que ela pode falar com você e não pode às vezes conversar com mãe, né? Porque não tem um entendimento. Então eu assim eu me entendi muito bem com a Juliana, Foi. com alguma das meninas e depois as meninas, por serem todas crianças para mim, como se fossem filhas, Colaram com a senhora. e iam lá para minha casa. Então esse foi o momento mais assim, mais Esse marcante. foi o momento mais marcante, foi a Paulinha, a Renata, Imagina um dia Ellen, lá, a senhora né? já e aquele Eu monte. idosa, aquele bando de meninas, ir para minha casa fazer os trabalhos, fazer trabalho de casa, né? Os deveres, né? Eram pesados. Cada uma com pensamento e a gente fazia os trabalhos. Mas assim, uma das coisas muito emocionantes da Felduc foi fazer um trabalho com o livro A Morte é uma Festa. Que aí a gente começou, como eu já tinha conhecido a história, né, dos velórios em casa, né, dos gurufins, aí eu pedi a Marlu se eu podia fazer como eu assistia, porque eu ajudava meu pai a fazer os caixões do pessoal. Mesmo? Era. O meu pai, eu era filha mais velha, então filha mais velha, né? Eu sou meu mais pai velho. à noite ia fazer, porque fazia à noite. A pessoa morria, a não ser que fosse enterrar de tarde. E o meu pai, eu ia. Não era só por causa dos caixões, é porque também servia um pão, servia as coisas, e eu tinha... E fazer velório em casa, né? Era em casa. E eu levava uma sacola, né? Se falava bornal, e colocava o pão ali dentro, que era para levar para minha casa, né? Então eu ia com meu pai e ajudava. Pega esse galão aqui, galão eram os enfeites. Como eu sabia disso, aí tinha aquelas pessoas que choravam, que serviam café, e eu ficava a noite toda brincando, porque morria muita gente na roça, né? E todos ele ia ajudar a fazer o caixão. Meu pai sempre ajudava. Então esse livro, A Morte é a Festa, aí foi a Morte é a Festa, quando eu li, falei, pô, eu vivi isso. Aí falei com ela, falei, eu posso montar, assim, nós podemos fazer uma peça. Aí fizemos uma peça e convidamos, quer dizer, Juliana foi uma das carpideiras, o Fábio foi o padre, que faz a extrema-unção. Aí teve tudo, teve o café, eu levei o café, biscoito para servir, fizemos assim. Então foi muito, muito emocionante, né? Porque aí as outras turmas foram assistir e eu pude relembrar muito aquele momento também da minha infância, vivendo aquilo tudo, mas com uma outra importância, né? Quer dizer, aquilo foi assim... Aquela coisa de você até chorar, né? De lembrar, né? Que você mistura as memórias, né? Da sua vivência. E aí veio uma época boa, que era uma época... E o texto acadêmico que sistematiza aquilo que a senhora... Depois o Nielson e você receberam o doutor, né? João José Reis, né? Isso lá mesmo. Na biblioteca, né? E me convidaram para assistir. E me apresentaram a ele. Ainda fizeram passar uma vergonha. Mas por que vergonha? Porque falaram que eu tinha feito o trabalho. Mas não era verdade? E um excelente trabalho, né? Mas, exatamente. Ainda aquele trabalho a gente tirou nota máxima, né? E foi muito... Para mim foi muito emocionante fazer esse trabalho.
porque me trouxe assim uma memória assim que naquela época assim, ai, poxa, mas era importante, né, ficar ali, ajudar a fazer o caixão, né? E eu achava que era uma coisa assim muito E triste, tem né? uma coisa também na Felduc, aí não era comigo, é com o Augusto, né? Essa coisa da história dos bairros. Ah, sim, eu participei. A senhora participou de qual pesquisa, de qual bairro? Eu participei, o meu era era em Barier, mas eu acabei ajudando o Eduardo, Para fazer do a Olavo gente Bilac, trocou, né? eu fiz o Larbilac, né? E a gente trocou com as outras pessoas, né? A gente Fizeram as teve mudanças que os essas professores... mudanças. E foi muito, muito legal, porque a gente teve que pedir autorização para entrar, para subir no Morro do Sapo, né? E entrevistar os moradores mais antigos. E assim foi muito, muito bom também. Esse trabalho foi muito Que foi uma legal. pesquisa acadêmica que aproximou Isso. a senhora ainda mais do lugar onde a senhora Do lugar que eu morava morava. e compreendeu um pouco a lógica das coisas que Lógica, né? aconteciam ali, né? Porque essa coisa, assim, também uma coisa boa que a faculdade me trouxe é de você problematizar, né? Mas de você mais contemporalizar as coisas. Isso. Você não ficar batendo de frente. Você entender que o que eles estão fazendo está exatamente de acordo com o conhecimento deles. Então, aí você, da pessoa, né? É você entender que se você sabe um pouco mais, você tem que entender quem sabe, o que você acha que sabe mais, você entender quem, Humaniza um né, pouco mais a humanizou. relação. Então, a faculdade, ela fez isso comigo, entendeu? Quando eu conversava com a Malu, eu achava assim que ela era uma deusa, né? E quando a primeira vez, né, ela era muito importante. Quando ela chegava que falava assim, sem olhar para livro nenhum, eu dizia, meu Deus, como é que ela pode fazer isso? Pelo o conhecimento que eu tinha, né? Antônio Augusto, aí falava, eu falei, gente, mas eles davam aula. Depois eu fui entendendo e eu pensava assim, poxa, e eles tratavam os alunos de igual para igual, né? Não tinha essa Alunos diferença. trabalhadores, né? Alunos Então, trabalhadores. eu não tive problema com assim, discriminação na Felduc, dos professores, que depois, né, até o doutor José Cláudio foi à minha casa. Não sei se você foi nesse dia que a gente fez o churrasco. Sim. E... Churrasco, cerveja, música eu sempre tava. Juliana reclamava pra caramba. Então, assim, foi uma coisa assim que a Felduc foi como se fosse uma extensão de uma família, assim, muito agradável, dos lugares que eu frequentava. E transformou a senhora muito? Muito, essa parte mesmo de entender, né, de problematizar sem criticar, entendeu? E a senhora da Rosa Cruz, né? Sou. A senhora é uma da Irmandade lá, né? Da Fraternidade. Uhum. E esses conhecimentos, né? Eles se complementaram? Se complementam. Não dialogaram? Não, como é que foi? se complementaram. É mesmo? Porque a Rosa Cruz é uma escola. E também, né? Entendeu? É uma escola. Então, você tem, como é que diz, apostilas que você estuda. E a faculdade me facilitou entender mais o conteúdo da Ordem Rosa Cruz, porque é um conteúdo bem, bem complexo. Também, Só né? que aí já vai para um campo, assim, tudo bem que eles lidam com o dia a dia. Para você estar bem, você tem que estar bem no seu dia a dia. Né? Mas aquela leitura assim mais rebuscada. É bem mais. Aí a ordem, a faculdade me facilitou entender as apostilas da ordem. E além do que está escrito, e além do que está escrito, é. aí você tem uma visão até da espiritualidade muito maior, porque você consegue entender o que eles estão escrevendo. Entendeu? Então me ajudou muito. Eu conheci a senhora minha cunhada, né? Uhum. E eu conheci a senhora já estava na fraternidade. E. Você está ativo? Não, estou adormecido. Mas então a gente é irmão, né? Apesar de tudo, porque eu sou da maçonaria mista. Mista, né? Que na minha época era maçonaria mista, quando eu estava nativa. Ela estava se organizando, que ainda havia os antigos que não aceitavam as mulheres de jeito nenhum. Mas você entrou quando? Eu entrei em 94. Porque na realidade eu entrei para a maçonaria mista em 90. Então, mas aí ela estava se estruturando, Ela estava se estruturando na Baixada. Isso. Porque a federação, né, já tem mais de 15 lojas. Na Federação do Rio de Janeiro. E algumas pessoas que eu convivia, meus irmãos, né? Eles também, né, muitos deles também eram da fraternidade. Da Ordem Rosa Cruz. Da Fraternidade Rosa Cruz, né? A maioria são. E aí, das pessoas que eu conheci, duas, para mim, assim, foram fundamentais na minha formação maçônica, né? Apesar de todos os problemas que eu tenho em relação à minha trajetória na ordem, né? Uhum. Que foi a senhora, né? A senhora fundamental pelo conhecimento místico que a senhora tem. Eu não sei se as pessoas que convivem com a senhora têm noção desse conhecimento místico que a senhora tem.
E a outra foi o Cosme, né? Sim, né? sim. O Cosme, que Ainda hoje tá também. ativo na maçonaria. Ainda tá ativo. Mas ele viveu a vida inteira para Vida isso, inteira. né? É, Rosa Cruz Tanto a maçonaria. Rosa Cruz como a maçonaria. E ele não teve outra vida, ele não teve essa possibilidade que nós tivemos. Porque dizem que a gente casa né? com a maçonaria. Eu falei, não, eu sou meio divorciada, né? Porque eu fiz as duas coisas. E quando eu ouço a senhora falar que os textos acadêmicos facilitaram bastante a leitura do que não estava escrito, que na ordem também, assim, nas duas ordens são assim, né? É importante o que está escrito, mas é muito mais importante aquilo que não está escrito e que te leva a uma compreensão, né? Que às vezes eu leio o mesmo livro que a senhora, dependendo do grau, Exatamente, né? E a gente não vai chegar ao mesmo conhecimento. Então, para mim, uma satisfação imensa a senhora estar aqui justamente por conta disso, né? Café Duque, como é que ela complementa essa trajetória que a senhora tem. E eu tenho aprendido bastante com as mulheres, que para os homens as coisas são difíceis, não são fáceis também. Mas para as mulheres, elas são muito mais difíceis. E outro dia a gente conversando com nossos professores, né? Como a maior parte dos alunos que nós formamos na FEUDUC, em todos os cursos, do sexo feminino. Tem muitos homens, mas a maior parte, assim, uma história muito parecida. As mulheres viveram até um tempo casadas com os filhos, depois foram para a FEUDUC e dali foram viver. E todas elas falam assim, como é que a FEUDUC foi importante eu enxergar o mundo de uma outra forma. E aí vem a pergunta que a gente está fazendo também, né, que assim, como é que é o sentimento hoje de ver a FEUDUC, que a senhora teve lá há pouco tempo, do jeito que está, né? Você chegar lá e chorar, né? Porque eu fiquei o tempo inteiro ali, você sabe que a FEUDUC, eu depois estava conversando com uma amiga que ela disse, poxa, meus filhos fizeram o escoteiro na FEUDUC. Eu nem sabia que tinha tido escoteiro. E eu falando com ela, né, que eu tinha vindo, ela encontrou comigo, eu falei, não, eu estou vindo da FEUDUC e tal. Ah, mas a FEUDUC ainda existe? Eu falei, não, a FEUDUC está desativada, né? Mas era um encontro com ex-professores e tal. E ela falando meu Deus, a FEUDUC, né? Eu levava meus filhos para o escoteiro, né? E a gente fica vendo uma instituição que, né, modificou vidas, né? Para mim é mesmo, né? Eu falo com você antes e depois da FEUDUC, né? Amigos, família, a gente tem uma outra noção de tudo, né? De cultura, de conhecer os países. Hoje eu viajei muito já e assim, com outra mentalidade, né? E tudo isso graças, com outro olhar, né? E graças a FEUDUC. Né? Uma coisa assim também que para mim foi muito importante, eu não falei antes, mas foi assim conhecer o Nielsen e a história dos escravos. Nossa, eu falei, se eu pudesse eu estudava com o Nielsen a minha vida inteira, até agora estaria estudando com o Nielsen, porque eu tinha uma vergonha de ser bisneta de escravos, né? Achava que era a vergonha, seu bisavô foi escravo, meu pai foi criado dentro de uma senzala, né? E achava, né, ele gostava porque ele com 15 anos ele conseguia entrar na cozinha dos senhores. Ele achava que foi uma vantagem para ele. Uma ascensão social. Uma ascensão, né? Porque só ele, dos negrinhos, meu pai era negro, né? E filho de índio com negro, e só ele podia entrar. Os pais dele, os avós dele, eles eram escravos forros. Quando o pai dele faleceu, ele foi viver nesse lugar, nessa senzala, que era um quarto, que era no Espírito Santo ainda. Então, o que acontece? Aí, depois de estudar com o Nielsen, parece que aquela história foi resgatada. Hoje eu sinto assim, maior orgulho, porque ainda quando eu olho assim, o cafezal, eu tirei uma foto no meio do cafezal, foram meus ancestrais que fizeram tudo isso, né? Então, quando eu chego lá em Venda Nova do Imigrante, né? Em Santa Teresa, que eu vou lá, que eu vejo aqueles italianos, mas quem fez tudo isso aqui foram meus ancestrais. Então, eu não tenho... Justamente o curso de História, então, o curso de História mexeu com a minha autoestima, né? Hoje eu tenho uma outra visão, né? Porque o que você acha assim que eu tinha vergonha de ter bisavó escravo, hoje eu tenho maior orgulho, porque foram eles, né, que construíram toda essa riqueza que nós temos aqui, né? E quando eu fiz o Caminho do Ouro, que foi com você, se não me engano, também, né? Que a gente foi naquelas fazendas de Tiradentes. Isso. Que fizemos quase o Caminho do Ouro, né? Daqui da Baixada até lá. E depois fiz com a Malu também daqui, o Caminho do Garcia até Paraíba do Sul, né? Aquele projeto que nós fizemos grande também. Isso, que tem as fotos, né? Isso, tem muitas fotos. Então aquilo para mim, quer dizer, eu tinha assim, vergonha de ser, né, bisneta de escravos, né? Meu pai morava numa senzala, não ia falar isso para os outros. Hoje em dia, eu estou falando com você aqui, eu sei que tem centenas de pessoas
Porque ouvindo, até né? então a gente tinha uma história da Baixada assim escondida. É que até isso a Felduc também permitiu que Sim. pesquisas surgissem, né, sobre a nossa região. O Zé Cláudio no campo, a Marluce em outro, o Nelson em É, outro. Mas cada um de nós procurou desvendar uma história que estava silenciada. Mas nesse ponto a Felduc foi muito importante. É uma pena, né? com certeza. Como ela se encontra hoje, Com certeza. né? E É, ficam essas só memórias só que a senhora veio aqui só contribuir para lamentar, gente. só lamentar. Nós chegamos ao nosso tempo, Já passamos, né? 30 minutos com café, eu acho que merece uma outra conversa, né? Mas eu vou chamar a senhora aqui em outra série que a gente vai inaugurar, que é justamente que eu vou chamar de história de mulheres imigrantes. Me desculpe, mulheres migrantes. Né? E uma pergunta que eu faço é, com tanto lugar no Brasil, por que essas mulheres que vieram de outros estados vieram justamente para Caxias, né? A senhora já respondeu um pouquinho hoje, mas vai deixar para uma outra série. Sim, porque eu também pergunto, isso que você está falando, eu sempre pergunto, né, quando eu viajo, que as mulheres já moraram no Rio, já voltaram para suas terras, e eu pergunto por quê? Por que Caxias? E tem sempre uma história, porque Caxias era um lugar onde tinha mais nordestinos, né, eles vinham tem a para feira, Machado, e tinha feira. terreno barato. E hoje em dia, você imagina, sabe que eu ainda vou na feira quase todo domingo, É mesmo? tomar o caldo de cana e comer aquele bolinho da feira. E ver lá o pessoal chamado Tem dos aquele Paraíba, pessoal né? Os sentar ali, nordestinos todos. porque aquilo ali, tem ainda ali perto onde é o Correio, né? Ali em cima tem aqueles churrascos, Isso, aquela carne coisa de toda. sol. Carne de sol, tem churrasco. E eu vou à feira quase todos os domingos. Mas é uma recordação mesmo, tomar o café na feira. Tem um documentário bom que saiu sobre aquela feira. É mesmo? Com imagem dos anos 40 e 50. Mas como é que é o nome? Tá na Netflix ou não? Não, tá na YouTube? No dia, Mas eu passo o contato para a senhora de quem passa produziu. Pra mim, porque a feira para mim foi o Eles fato... recuperaram a imagem dos anos 40, quando ela começou ali na plataforma do trem. Tem um grupo de pessoal do Periquito que sempre coloca essas memórias, naquele tempo da feira de Caxias, de tudo, né? Eles colocam as memórias. E Caxias tem uma história muito rica, muito né? Rica. Muito e rica. Muita gente, né? Muita gente. E muita gente. E eu gosto de Caxias, eu não me vejo em outro lugar. Pessoal, recebemos aqui a dona Eva, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Muito obrigada. Eu também, a recíproca é verdadeira. Tenho muito carinho mesmo e tenho muita admiração. Muito obrigada. Não só pela questão dela, da história dela pessoal, mas da função social que ela ocupa numa família grande, uma relação com as pessoas, a função social com as mulheres do território aqui de Caxias, de São Bento, do Largo Bilac. E aqui a gente vai encerrando, né? 30 minutos e um café, hoje com os pesquisadores e alunos da Felduc. É um projeto patrocinado pela Secretaria de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Vai estar disponível no YouTube, né? Então, o Vitor acha que daqui a uma semana, uns 4 dias a gente coloca, 5 dias, né? Então, assim que for para a internet, a gente vai colocar o link. Mas a gente fala, pode crer que o Vitor aí com o Urbanos Lab, ele vai entrar na rede da senhora lá, vai chegar até o netinho, o bisneto que tá lá. Edita tudo isso. Né? E foi um prazer, né? Eu que agradeço, Alexandre, o convite, né? Não foi tão difícil assim. Eu falei com o Juliano, você que deu ideia para Alexandre, não sei se a partir de agora você vai ser mais minha amiga, não. Mas foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Haja papo. Tem café nessa garrafinha? Não, tem não. É só para mostrar, né? Não, mas eu não queria café não, só para mostrar. Só para porque o pessoal normalmente nessa hora não bebe café. Vitor, terminamos. Era 30, ficamos com 50. Nossa, haja conversa.